Bom dia, bom dia, bom dia a todos, meus queridos filhos e filhas. 16 de janeiro de 2026, sexta-feira da primeira semana do tempo comum. Sextou, minha gente, chegamos a mais um fim de semana. Louvado seja Deus, vos saúdo com a paz, sintam-se todos bem acolhidos. Iniciemos este nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículos do 4 ao 7, do 10 ao 22a. Naqueles dias, todos os anciãos de Israel se reuniram, foram procurar Samuel em Ramá e disseram-lhe: Olha, tu estás velho e teus filhos não seguem os teus caminhos. Por isso, estabelece sobre nós um rei para que exerça a justiça entre nós, como se faz em todos os povos. Samuel não gostou quando lhe disseram: Dá-nos um rei para que nos julgue, e invocou o Senhor. O Senhor disse a Samuel: Atende a tudo que o povo te diz, porque não é a ti que eles rejeitam, mas a mim, para que eu não reine mais sobre eles. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediram um rei, e disse: Estes serão os direitos do rei que reinará sobre vós. Tomará vossos filhos e os encarregará dos seus carros de guerra e dos seus cavalos, e os fará correr à frente do seu carro. Fará deles chefes de 1.000 e de 50 homens, e os empregará em suas lavouras e em suas colheitas, na fabricação de suas armas e de seus carros. Fará de vossas filhas suas perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tirará os vossos melhores campos, vinhas e olivais, e os dará aos seus funcionários. Das vossas colheitas e das vossas vinhas, ele cobrará o dízimo, e o destinará aos seus eunucos e aos seus criados. Tomará também vossos servos e servas, vossos melhores bois e jumentos, e os fará trabalhar para ele. Exigirá o dízimo de vossos rebanhos, e vós sereis seus escravos. Naquele dia clamareis ao Senhor por causa do rei que vós mesmos escolhestes, mas o Senhor não vos ouvirá. Porém, o povo não quis dar ouvidos às razões de Samuel e disse: Não importa, queremos um rei, pois queremos ser como todas as outras nações. O nosso rei administrará a justiça, marchará à nossa frente e combaterá por nós em todas as guerras. Samuel ouviu todas as palavras do povo e repetiu-as aos ouvidos do Senhor, mas o Senhor disse-lhe: Faze-lhes a vontade e dá-lhes um rei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos. Então eu disse para vocês nos dias anteriores que o primeiro livro de Samuel, ele narra a transição de Israel de uma liderança carismática dos juízes. Os juízes eram homens que se uniam ao povo para batalhar, né? Quando tinha alguma guerra ou alguma situação, o juiz estava lá junto com o povo, era tirado do meio do povo e para brigar junto com o povo em favor do povo. Também os juízes exortavam o povo. Então os juízes eram homens que Deus suscitava de maneira aleatória do meio do povo, e o povo continuava numa estrutura não monárquica, né? E aí o povo quer passar dessa estrutura
dessa liderança carismática dos juízes para a monarquia. Eles querem um rei. Nós podemos perceber que o povo quer um rei. Então, no fundo, a pergunta constante é: quem governa? Quem governa Israel? Né? Deus como rei da aliança ou modelos de poder das nações? Né? Então, por isso, quando o povo pede um rei, o texto não discute apenas política aqui. Né? Ele discute fidelidade, confiança e o risco de trocar a liberdade da aliança por uma segurança administrativa. Né? Então, olha só, a primeira parte do texto. Aqui acontece, nessa perícope de hoje, de maneira geral, né, um dos momentos decisivos do Antigo Testamento. Israel pede a Samuel um rei como todas as nações têm. Então, Deus ele permite, né? Mas ele deixa claro o drama espiritual. Não é apenas um pedido de organização civil, é uma mudança de mentalidade, né? Com traços de rejeição do reinado de Deus. Porque enquanto o povo vivia primeiramente na era patriarcal, que foi a primeira era, depois a era dos juízes, era Deus quem reinava, Deus quem conduzia, Deus quem guiava o povo. Agora eles querem colocar um ser humano para fazer isso. Então, essa perícope ela tem 3 blocos. Né? O pedido do povo e a resposta de Deus. Né? Depois a advertência de Samuel sobre o direito do rei, tentando colocar na cabeça do povo que não é um bom negócio. E depois a insistência do povo e a concessão de Deus. O povo insistiu, então Deus permitiu. Tá? Muito bem. Então, olha só. Todos os anciãos de Israel reuniram-se e foram ter com Samuel em Ramá e disseram: tu já estás velho e teus filhos não seguem teus passos. Agora, pois, constitui sobre nós um rei para governar, como acontece em todas as nações. Então, o motivo imediato, ele é real. Os filhos de Samuel, eles não andam em seus caminhos. Então, o texto sugere corrupção, infidelidade mais adiante, né? Mas a solução proposta nasce de uma comparação. Como acontece em todas as nações, nós queremos que aconteça aqui também, né? Israel, chamado a ser diferente pela aliança, agora acaba desejando ser igual aos outros por segurança. Então, há pedidos, gente, que parecem prudentes, mas nascem de um coração ferido pelo medo, né? É preciso controlar, é preciso garantir, né? Então, e esse critério todo mundo faz, todas as nações são assim, ele é um critério perigoso, também na vida de fé. Pode virar justificativa para escolhas que enfraquecem a identidade cristã. Nós precisamos aprender que nós temos de ser e de fazer aquilo que nós temos como ideal, né? Essas modinhas todo mundo faz, então eu também devo fazer. Isso é coisa de adolescente. E tem muita gente que vive disso, vive de modas, vive de costumes odiernos, vive de modinhas que surgem. E isso acaba entrando em questões até mesmo de valores cristãos, né? Então, o texto mostra que o povo quer um rei como as outras nações. Quando Deus chama Israel, gente, a gente tem que entender um pouco. Quando Deus ele vai tecendo esse povo, e esse povo vira um povo nômade patriarcal, Deus quem constituiu esse povo. E Deus não constituiu esse povo para ser igual aos demais. Deus constituiu esse povo para fazer uma história de amor com esse povo, para transformar esse povo segundo a sua vontade, o seu projeto. Porque Deus tem um projeto para o gênero humano.
E aí, a partir desse povo, todos os outros deverão olhar para ele, vir a ele e se tornar como ele. Só que o que está acontecendo? Esse povo quer se tornar igual aos outros. Isso acontece na igreja, quando as pessoas querem paganizar a igreja. Né? Sabe aquela ideia? A igreja precisa se modernizar, precisa não sei o quê, não sei o quê. Olha, gente, é claro que no que diz respeito à comunicação, ao modo de conversar com o mundo, a igreja deve se modernizar com certeza o tempo todo. Né? A tecnologia, o modo de expressão, as linguagens, né? O acolhimento. Mas agora existem coisas preciosas que são imodificáveis. Né? A doutrina, a verdade, que não é relativa, mas que é absoluta. Né? Então tem coisas que são inegociáveis. Né? E o que tem acontecido é exatamente isso. Em vez de Israel se tornar um povo diferente, segundo o coração de Deus, para ensinar os outros, ele quer copiar os outros, perdendo a sua identidade primaz, a sua identidade primeira. Quando a igreja quer se moldar aos costumes do mundo, né? A igreja perde a sua essência, a sua natureza e o objetivo pelo qual ela existe. E nós também somos assim, gente. Nós somos assim. Né? Então, aquela coisa, aqui não é uma pregação de incentivo a uma vida religiosa alienada. Porque tem muita gente alienada, gente. Tem católicos que, sabe, tudo é pecado, não se mistura com os outros e condena e julga os outros, as pessoas. Isso não é legal. Porque se você não está cumprindo a missão que Cristo te deu. Nós devemos ser pessoas sem preconceito, sem discriminação, né? Conviver com todos, estar em todos os meios. Mas ainda assim que eu esteja em todos os meios, eu permaneço segundo a minha identidade de cristão. Isso que é legal, né? Isso que é legal. Eu digo para vocês, já tive essa experiência várias vezes, né? Várias vezes. Por exemplo, estar num lugar e estar tomando um vinho, né? Já aconteceu isso comigo. E algumas pessoas olhando, falam: nossa, eu nunca vi um padre no meio do povo assim, batendo papo, tomando um vinho. E já vivi essa experiência, tomando uma cerveja, e a pessoa fala: não acredito. Uma vez, eu não me lembro em qual restaurante que eu estava, que eu entrei, fui, aí estava junto com o povo, dando risada, tomando uma cervejinha, tal. E veio um homem e falou assim: eu nunca vi um padre longe da igreja, assim, se não for no altar, né? É a primeira vez. E como é bom isso, se sentir próximo, sentir que Deus está presente. Ou seja, é a pessoa do sagrado que toca o cotidiano do outro. É claro que eu aproveitei e falei: pois é, o desejo de Deus é que nós vivamos a alegria, né? Eu até convidei o homem para vir na minha missa, né? E então, gente, esse tipo de coisa, a gente perceber que nós precisamos sair das paredes, a igreja, que é a mensagem subliminar do Papa Francisco, né? A teologia do encontro, ir ao encontro das pessoas, não ficar esperando que as pessoas venham até nós. Isso já foi, isso é cristandade. Nós temos que ir até as pessoas, né? Nós temos que ter o cheiro das pessoas, porque as pessoas são seres humanos como nós, mas ao mesmo tempo preservar aquilo que somos, não nos tornarmos o que o mundo é, mas transformar o mundo um pouco mais à imagem de Jesus, transformar as pessoas que estão lá, né? Muito interessante isso.
Depois o texto continua que Samuel ele ficou desgostoso, né? Porque o povo pediu um rei, ele está vivo ainda, né? E Samuel vai rezar, ele vai orar ao Senhor, né? Atende a voz do povo em tudo que disseram, pois não é a ti que eles rejeitam, mas a mim. E Deus responde com essa frase para Samuel: atende o povo não está rejeitando você, Samuel. O povo está rejeitando a mim, porque sou eu quem reina. Olha só. Então Samuel ele não reage apenas emocionalmente, ele reza, né? Então o discernimento passa pela oração, gente. Isso eu já falei na reflexão de ontem. O discernimento passa pela oração. Em vez de Samuel responder, porque Samuel poderia ter respondido já: não vou dar rei nenhum, vocês estão considerando que eu estou vivo ainda? Vocês não estão querendo alguém para me substituir? E ele podia ter respondido de qualquer maneira, mas ele não, ele ouve, ele vai rezar, né? E Deus vai dizer: Samuel, não é vocês que eles não querem, é a mim. Acho que deve ter chocado um pouco Samuel, né? A resposta de Deus, né? Então o pedido do povo tem camada política, mas o fundo é espiritual, né? Querem trocar o governo invisível de Deus. Se é um governo invisível, exigir o tempo todo fé, né, gente? Querem trocar esse governo por um governo visível, que dá a sensação de controle, né? Claro, quando Israel ia lutar contra outro povo, né, qualquer guerra, por menor que seja, o que era necessário? A fé. Eles confiarem que Deus ia dar a vitória. Mas pode ser que não aconteceria. Então, a fé, às vezes, gente, é desconfortante. Não é fácil ser conduzido pela fé. É muito mais fácil ter um rei lá, um ser humano visivelmente visível à minha frente, visível, aparente à minha frente, que vai tomar decisões, que vai guerrear junto, que vai organizar de maneira concreta, do que você simplesmente pela fé e confiando em Deus e vamos ver o que vai dar. A fé nem sempre, às vezes a gente desenha a fé como algo bonitinho, mas chega um ponto que a fé ela é muito exigente, muito exigente. E eles estão trocando o Deus invisível que governa pela fé pelo Deus visível, concreto, aparente, pelo rei, né, perdão, visível, concreto, aparente, né? E aí Samuel diz ao povo, e Samuel expõe ao povo todos os direitos que o rei vai ter para tentar convencer o povo. Não é um bom negócio, né? Repare que há aí uma repetição nesse texto do verbo tomar, né? O rei tomará suas terras, o rei tomará, ou seja, o rei aqui aparece como um sistema que se apropria das pessoas e do que as pessoas têm, né? Então a advertência não diz rei é sempre mal, mas mostra o risco estrutural. O poder tende a centralizar, a exigir, a consumir. É isso que acontece com o poder. O texto ele denuncia a sedução do rei solução, né? A sedução desse rei que parece ser a solução. Então, ele resolve um problema, mas ele cria muitos outros e problemas mais profundos. É isso que Samuel está tentando mostrar quando ele fala: vocês querem um rei? Vocês vão ver o que vai acontecer. Um rei vai exigir isso, 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 vai tomar de vocês tal coisa, tal coisa, tal coisa, vai fazer tal coisa. Então, tem as suas exigências. Vocês estão dispostos a pagar esse preço? Né? E é claro, né, gente? Onde tem instância de poder, tem centralização de poder, tem exigências, tem prepotência, tem arrogância, né? Tem o consumo uns dos outros, né? Vão se consumindo. Então, toda escolha por um rei, que é uma segurança aparente, absoluta, tem um preço. A liberdade interior, a simplicidade, o tempo, a família, a consciência. Quando eu absolutizo algo,
né? Eu digo assim, se eu tiver X coisa, eu estarei seguro. Quando eu digo algo assim, quando eu absolutizo algo, esse X começa a tomar coisas de mim, né? Toma a energia, toma a paz, toma a prioridade, toma a minha oração, toma os meus vínculos. Gente, nós não podemos deixar que nada consuma aquilo que nós temos e somos, né? Não podemos. Não podemos. Isso acontece. Por isso que eu falo, dentro da igreja acontece, tem a tentação de acontecer isso. É claro que nós somos, por exemplo, nós somos uma igreja hierárquica, né? Por mais que atualmente tem se falado em sinodalidade, né? A sinodalidade no modo de execução e do trabalho da igreja. Isso é muito bonito. Mas a igreja continua a ser sinodal, hierárquica, né? E muita gente transforma essa estrutura hierárquica, que é uma estrutura para manter o trabalho numa boa funcionalidade, em uma estrutura de poder pesado. Existem por aí muitos sacerdotes que são ríspidos, estúpidos, agressivos, ditadores. Isso não é legal, não. Aí entra a questão da sinodalidade, estar junto, trabalhar junto com, né? Ir ao encontro de, trabalhar com e não somente sozinho, né? Então, isso existe na igreja, isso existe nas empresas, né? Aquela frase, dá poder para a pessoa que você vai conhecer quem de fato ela é. E às vezes funciona isso mesmo, gente. Isso não é legal. Isso não é legal. Mas isso vale também para algumas situações da nossa vida pessoal. Vou dar um exemplo aqui que me veio à cabeça. Uma pessoa que é solteira, tem os seus amigos, a sua família, convive, tudo bem. Começa a pessoa a namorar. A pessoa se afasta dos amigos, começa a se afastar da família. Ou seja, aquela pessoa com a qual essa está namorando, ou seja, ela começou a ser escrava desse seu namorado, essa sua namorada. De tal modo que ela começou a negociar coisas que para ela eram importantes. Então, esse tipo de coisa não pode acontecer. Entendeu? Não pode acontecer. O poder não pode ser um poder opressor em nossos meios. Tem que ser um poder que soma, né? Um poder que acresce, um poder que abraça, e não que oprime, que pisa, né? Que subestima. Então é interessante para nossa reflexão isso. Depois, o povo não quis ouvir Samuel, o povo teimoso, né? Que quis um rei. Samuel ouviu todas as palavras do povo, ele foi até o Senhor, repetiu tudo ao Senhor, e o Senhor disse, atende a voz deles então, constitui-lhes um rei. E Samuel disse ao povo de Israel, volte cada um para a sua cidade. E o texto termina aí. Então o povo insiste e explicita o que quer, um rei que saia à nossa frente e que faça nossas guerras. Ou seja, o povo quer terceirizar o risco e a responsabilidade que o próprio povo tem. Deus, ele permite, né? Essa permissão não é uma aprovação plena. A questão do livre-arbítrio, né, gente? É deixar seguir, né? Deixar seguir. Deus, ele educa também através das consequências, sem abandonar o povo. Então, Deus, ele respeita a liberdade. Até quando ela escolhe mal, Deus ainda assim respeita. Isso é sério, ao mesmo tempo é esperançoso. Ao mesmo tempo, ele não abandona, ele não anula a nossa responsabilidade, né? Então a maturidade espiritual, gente, é aprender a pedir, Senhor, reina tu sobre nós, né? Isso é maturidade espiritual, mesmo quando isso implica caminhar na fé e não no nosso próprio controle. Mas o tempo todo, gente, nós estamos querendo tomar o lugar do reinado de Deus
e conduzir a nossa vida, as coisas, as situações, do nosso jeito. O tempo todo nós fazemos isso. E o texto de hoje nos ensina, olha, quando nós tiramos, quando nós tiramos o controle da nossa vida das mãos de Deus, entregamos a pessoas, a instituições, ou queremos nós mesmos tomar o lugar dele, as coisas não dão certo. Mas ele vai respeitar. Deus vai respeitar. E tem muita gente assim, conduzindo a vida sem Deus. Tem ou não tem? Muita gente. Quando as coisas estão indo bem, as pessoas nem lembram de Deus, Agora as coisas começam a apertar, o calo começa a apertar, aí as pessoas percebem que tem alguma coisa errada. Eu já vi na igreja muita gente, Inclusive tem gente que fala pra gente, Nossa, eu tô voltando pra igreja, eu preciso rezar um pouco, que a coisa complicou, E dá vontade de falar às vezes, Por que não veio rezar antes? Será que tá buscando a Deus só por conveniência? Deus não precisa disso, Deus quer ser amado. O amor é desinteresseiro, Então, é um texto muito bonito, gente, que a liturgia de hoje nos apresenta. Essa 1 Samuel 8, E mostra o drama de um coração que, com medo e com cansaço, troca a confiança no Senhor por uma segurança visível, O povo quer um rei como todas as nações têm. Quer ser igual a todas as nações. Mas o povo foi chamado e constituído para ser um povo diferente. Então o texto não é sobre a origem da monarquia só, Claro que historicamente está nos mostrando como que aconteceu a origem da monarquia. Mas não é só isso. Quer nos mostrar a origem também das nossas idolatrias, Quando eu prefiro algo que eu posso ver, medir, controlar, ao Deus que sugere, que exige fé, Então, a palavra de hoje nos chama a um exame honesto. Quando quais reis, eu estou pedindo para substituir o reinado de Deus? Qual o preço que eu já estou pagando por isso? Então, para a gente refletir isso, que essa palavra nos ajude. Muito bem, queridos. Força e coragem. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Um excelente fim de semana. Sextou. Aproveitem para conviver com os amigos, com a família. E amanhã nos encontramos pela manhã com mais um programa Reflexão Diária. Deus está no comando de tudo.